O que eu ia dizer é que, assim, antes do Super Mundial, a gente tinha eu pelo menos pensava o seguinte, cara, não sei se vai ser um puta sucesso do ponto de vista do cair no gosto da galera. Também. E também não sei se a gente consegue, como clubes brasileiros, se impor e chegar, inclusive, nas oitavas, sabe? Aí começa o Super Mundial e a gente começa a ter mais clareza do que de fato do que é, né? Porque agora já tá aí existindo e tudo mais. Então agora a gente já sabe que a galera tá gostando muito. Pra caramba. E não só no Brasil, lá fora também. Isso dá informação nova também pra mim. E segundo, que... Putz, eu acho que, assim, independente das circunstâncias, parece que os times brasileiros ali estão não só mandando bem, quanto, assim, a gente começa a sonhar. Porque eu não sei se, assim, você obviamente sabe, mas um flamenguista, se o Flamengo ganha um gol, se a gente ganha um jogo do Volta Redonda, do estadual, já começa a gritar rumo a Tóquio. Sim, no total. É aquela coisa de pode esperar, a sua hora vai chegar. E é isso aí. Deixaram chegar. Então, o próprio Cheirinho, que é a criação do Flamengo em 2016. Exato. E aí eu lembro que a galera ficava me sacaneando sobre o Cheirinho, a galera ficava sacaneando, os caras falando de... o Cheirinho de título, não sei o quê. Pra mim, era assim, incrível. Porque pouco tempo antes a gente tava lutando pra não cair todos os anos. Pois é, então, Cheirinho de título, nossa, meu irmão, subimos de patamar, é outro nível. E aí agora a gente já sonha com chegar mais longe. Tem gente falando, como, sei lá, eu aqui, porra, como todo flamenguista deveria estar, porra, vamos ser campeão dessa porra. E mesmo pegando o Bayern, provavelmente Paris Saint-Germain, sei lá, Real Madrid, Manchester City, aí momento Marcos Braz, que pode esperar a sua hora vai chegar, numa hora dessa pode chegar mesmo, cara. Assim, a gente sonha, porque a gente vendo como foi, como essa primeira fase do torneio aconteceu, cara, pra nós olha só, dá, hein? Os caras estão aqui... Numa dessa, tá rolando. Assim, o Flamengo, assim, quando começa a temporada, começa a se desenhar a temporada, e não só a Copa do Mundo de Clubes, mas, sobretudo, realidades mais palpáveis, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, o time, pra mim, a ser batido é o Flamengo. O Botafogo perdeu Almada, embora esse Montoro que tá chegando é muito bom, perdeu seu craque Luiz Henrique, perdeu o próprio treinador. Renato Paiva vai fazer um trabalho muito melhor que a encomenda até agora, e de novo o Botafogo vai se reconstruindo e tal. E o resultado absurdo contra o PSG. Foi uma final meio que de mundial, porque era o campeão, ainda campeão da América, Botafogo, contra um novíssimo campeão da Europa, o PSG, com nível de investimento já não é tão galáctico, mas um baita time, que conseguiu em Munique a maior vitória da história de uma final de Champions desde 56, o 5-0, e estreia no Mundial a 200 graus centígrados no Rose Bowl em Pasadena, metendo 4-0 no time do Simeone no Atlético de Madrid. Aí vem o Botafogo e ganha desses caras por 1-0. Né? Claro, cada jogo tem sua história, sua geografia, o SPB, Educação Moral e Cívica, eu sei. Mas assim, e a coisa maluca, o Igor, contra o Seattle Sounders, na primeira rodada o Botafogo teve o pior desempenho. Ganhou 2-1 no Seattle Sounders, quase cedendo empate no finalzinho, não fosse o John. Aí mete 1-0 no PSG do jeito que faz, perde outro jogo, mas estava ok, vai se segurando, o Atlético de Madrid vindo com tudo e tal. É um time que, de novo, não estava legal o Atlético de Madrid, não esteve mesmo. Botafogo merecidamente classificado e quase que em primeiro até os 42 do segundo tempo. No intervalo, o Simeone põe o Griezmann. Tudo mal, ele não faz um gol desde fevereiro, faz o gol da equipe colchoneira, mas de novo, é ao nível, quer dizer, os caras estão com dificuldades, entra aqui, vem Griezmann. Porra, ao nível, cara, não tem como, né? E aí, de novo, lembrar, em 1995 entra em campo a Lei Bosman, não imediatamente, mas a partir dali você termina a limitação de até 3 estrangeiros na Europa. Toda a comunidade europeia passa a você jogar livremente por lá. E tem 3 extracomunitários, muitos deles, inclusive, com passaportes português, italiano, alemão, conseguindo jogar na Europa. Então você cria um desequilíbrio que ainda São Paulo em 2005, o Inter em 2006 e o Corinthians, o último em 2012, consegue brilhantemente superar em jogos em que o Corinthians nem tanto, o Cássio foi o melhor em campo, mas o Corinthians criou por onde venceu por 1-0. O Inter contra aquele mega Barcelona do Ronaldinho Gaúcho se segura e vai lá, o Rô me perdoa Gabiru e faz o gol. Mas o São Paulo e o Liverpool
um tricampeão da América e do mundo, o São Paulo tem a atuação mais uma fabulosa do Rogério, tem uma chance com o golaço do Mineiro, e o Liverpool tem 10 oportunidades, tem 17 escanteios a favor, nenhum contra, tem 3 gols muito bem anulados, mas assim, foi um massacre do Liverpool, porque até então não tomava gol, havia 10 jogos, e o São Paulo consegue. E de lá para cá, os clubes, a partir de 2010, quando o Mazembe elimina o Internacional do Celso Roth, você tem anos que os brasileiros não conseguem nem chegar afinal, sul-americanos também, às vezes nem gol fazem, e temeu por essas loucuras de calendário. O Botafogo eu falei do ano passado, e o Palmeiras em 21, ainda do Mundial de 2020, o Palmeiras ganha sábado à noite a Libertadores contra o Santos do Maracanã, no domingo tá jogando com um time que tinha mais dinheiro que ele, que era o Tigre do México. Então assim, é difícil, até contra times mexicanos, país sede, africanos, o futebol tá assim. E numa dessa, nessa loucura, a gente pode. Agora você tem um nível de investimento do Flamengo, qualidade e quantidade, torcida, impressionante. Excelente trabalho de um treinador que não é nem mais promessa, é realidade, Felipe Luiz. Tudo que o Palmeiras tem investido tem se preparado com um elenco excelente. O elenco do Palmeiras hoje é o melhor que o Abel tem desde que chegou ao Palmeiras em novembro de 2020. Você pega um Botafogo que, embora já não tenha essas estrelas, está se remontando, tem o dinheiro do John Textor, que vendeu agora o Crystal Palace, tem mais dinheiro. Ontem foi rebaixado com o Lyon na França, que é algo que está indo para a justiça, mas enfim, imagine-se, mas é um outro Botafogo, e tem esse milagre que é o Fluminense, cara. Porque não tem uma SAF, não tem o nível de investimento que tem Flamengo e Palmeiras desde a remontagem de Flamengo e Palmeiras desde 2013, e o Fluminense consegue fazer o que está fazendo, inclusive, no Mundial. Estamos conversando, daqui a pouquinho o Fluminense vai para o terceiro jogo, mas o que ele já fez contra o Borussia Dortmund, o que ele fez na segunda partida, e vai além, já está em uma situação bem legal o Fluminense, é muito bacana. E sobre o Fluminense, cara, semana passada eu tive ali uns minutinhos para conversar, trocar umas palavrinhas com o Neymar. Só isso. E aí, a minha parte Verdade. foi... Muito bem feita, mais uma vez. Então, a minha parte foi assim, eu só falei, assim, obviamente você imagina que para ter aqueles minutinhos ali com o Neymar, especialmente no contexto que tava ali, todas as perguntas que eu tinha para fazer por ele tinha passado por várias camadas. Eu escrevi a autobiografia dele junto com o Ivan Moré, e faz parte do negócio, tá, gente? Então, assim, não era um flow, ele não tava aqui sentado e vamos lá. Exato, Eu tinha ali umas perguntas pra falar pra ele. E logo de cara, assim, o que dá pra entender quando ele quer falar, ele vai falar e acabou. Acabou, ponto. E aí ele falou que quase foi pro Fluminense. Não sabia também disso. Ninguém sabia. Imagina ser... O Neymar encaixaria no time do Fluminense, na tua opinião? Porque assim, eu sou neissexual, tá ligado? Eu confesso que eu não sabia desse tema, achei muito bom. Sou Neymar Zete também, e não só porque eu escrevi junto com o Ivan Moré em 2013 a autobiografia do pai e dele. A gente teve até algumas tretas depois, tal, mais com Mustafa, enfim, faz parte. Eu também sou apaixonado pelo Neymar e torço demais, não abro mão do Neymar. Você pode me chamar de Neymar e também coleguinhas, né? Você, né, chupa a parte da anatomia que você quiser, Neymar Zete. Eu achei amiguinho. Primeiro, não sou amiguinho, tá? E segundo, eu acho engraçado, muitos que adoram falar, você é amiguinho de não sei quem, não é amigo. Eu prefiro ainda ser amiguinho do que inimigão, né? Porque tem gente que odeia o beijo de avó na neta, luz elétrica, pizza, enfim, cada um com o seu amargor. E o Neymar, então, ali... Imagina o Neymar, então, jogando pelo esse Super Mundial... Pelo Fluminense, assim. E o Arias tá jogando pra caramba, imagina, Arias e Neymar. Então, o que tu tiraria ali pra colocar o Neymar? O Fábio. Fácil, assim. O goleiro. Não, brincadeira. Mas assim, aliás, que coisa maravilhosa. E eu acompanhei a carreira do Fábio. Aliás, falando do Ronaldinho Gaúcho, eu tava pela Band em 99, no Sul-Americano, na Argentina. E tive um encontro com o Ronaldo. O Ronaldinho apitava os nossos jogos, os jogos dos poucos jornalistas de imprensa que estavam lá, contra a comissão técnica. Acabava o treino dos jogadores e a gente jogava lá numa quadrinha de futsal em Tandil, onde a seleção ficou na primeira fase. E uma das vezes, saindo do jogo, tal, já conheci o Ronaldinho tal, e era só atravessar a rua lá em Tandil, uma cidade perto de Mar del Plata. E um dia eu falei pra ele, Ronaldinho, você sabe que eu sou muito fã teu tal, e pra mim você vai ser uma vez o melhor do mundo. Eu falei, é mesmo? Eu falei, você um dia vai ser. Errei, foi 2. Mas ao mesmo tempo eu achava que ele ia ser mais, né? Então, assim, caras como ele, como o Neymar, põe pra jogar. Sim, por isso que... Põe pra jogar. Onde ele vai jogar, eu jogaria mais centralizado, mais solto, né? Tem essa questão do comando de ataque, mas eu acho que seria mais claro. Até você, torcedor do Tricolor, falar, não, de repente não. Então eu vou fazer o seguinte, você, aliás, usando isso aqui, lembrando uma das casas queridas onde eu trabalho há 5 anos no SBT, programa clássico do Silvio Santos, então vamos lá. Você aceita trocar
Everaldo por Neymar? Não! Claro que sim, né, velho? Porra, nada contra o Everaldo. O lance contra o Borussia Dortmund, chuta aquela porra daquela bola, cara. Não passa pra ninguém. Chuta. Imagina, sobra aquela bola lá pro Neymar, ainda que a 200 graus nos Estados Unidos. Pô, o cara vai lá. A única questão, Igor, e que é fato, é que ele não tá 100% fisicamente. Tá se lesionando muito, o que também é normal desde a operação, né? Ok? E antes, de novo, gente, muitas das lesões do Neymar são por fratura. E também porque são por fratura. Maldito do quinto metatarso. Porque ele apanha demais. Quando ele chega à Europa em agosto de 13 para jogar no Barcelona, quando a gente lança junto com o Ivan Moré aquela biografia do Neymar, não estou falando nem meu livro, eu lembro, Conversa de Pai para Filho, ele passa a ser o jogador que mais faltas sofre estatisticamente no mundo. Lembrando sempre que algumas das faltas ele sofre, algumas das faltas ele cava, mas algumas das faltas, portanto ele cavar, não são marcadas. Então, na média, é o número que ele recebe, de 5 a 6 faltas por jogo. É o cara que mais apanhou. E numa dessas, na Liga Francesa, ele apanha muito e não é tão bem defendido, ou não era, evidentemente, pela arbitragem. O resultado é que ele se destrepa. E o Brasil vai junto, o Paris Saint-Germain vai junto, o Barcelona vai. Nessa idade, com esse foco, e eu quero falar foco, e ainda ele tem uma das coisas muito legais do Neymar, e aí eu faço, quando a gente faz muitas comparações com o Ronaldinho Gaúcho, quando o Ronaldinho não estava afim, ele não estava afim mesmo. Lembra o desempenho pavoroso do Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2006. E tá aqui um cara que em 99 dizia que ele ia ser o melhor jogador do mundo, e errei porque ele foi 2 vezes. E tá aqui um cara que teve o privilégio de fazer a primeira narração do Ronaldinho Gaúcho para a TV brasileira. Estreia do Brasil Sub-17, fevereiro de 97, Brasil e Chile 1-1. Eu estava com o querido J. Júnior na transmissão da Band, já sabia que ele era irmão mais novo do Assis, já sabia que o Assis tinha falado que eu jogo bem, mas o meu irmão caçula joga muito mais, sabia que ele era bom e tal. Mas nunca tinha visto mesmo o Ronaldinho como eu fiz. E o Brasil não jogou bem, foi 1-1 a estreia do Sul-Americano Sub-17 em 97, eu comentando pela Band, tinha acabado de estrear na Band vindo do Sport TV. Aí o J. Júnior me perguntou, bom, Mauro, acho que eu já sei qual é o destaque desse primeiro tempo. O Brasil não foi bem, mas esse Ronaldo, que se chama Ronaldo, jogou muito, né? Eu falei, jogou muito e vou dizer. E ainda falei, com aquela presunção e afobação própria da imprensa esportiva, da qual faço parte, neste caso agora, há 38 anos. Aliás, há 35. Falei, Jota, vivemos agora na seleção brasileira do Zagallo o momento da dupla Rorô, Romário e Ronaldo. Pode escrever, em 2002 a dupla Rorô vai permanecer, mas vai ser o Ronaldinho, que ainda nem era fenômeno, Ronaldinho, fenômeno e tal, e esse Ronaldo aqui do Grêmio Sub-17.